Olá, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Mai? Aqui é nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 12 de dezembro, são 10h30 da manhã. Começar aqui repercutindo a decisão de política monetária ontem aqui, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Começar pelo nosso Copom, que ontem cortou a taxa Selic, a taxa de juros básica da economia, em 50 bips para 4,5%. Então, assim, a decisão era amplamente esperada pelo mercado financeiro, né? Até porque o Copom ele anunciou na sua reunião de outubro que iria fazer esse corte. E o que ele fez em relação às próximas decisões? Ele deixou em aberto. Então, como eu falei, diferentemente de outubro, onde ele sinalizou que cortaria a Selic em dezembro, ele tirou qualquer menção a um próximo movimento, ele reiterou o discurso de cautela, porque a taxa de juros já está no nível bastante baixo, mas ele não disse nem que vai manter a taxa de juros estável em 4,5% na primeira reunião de 2020, mas também não falou que vai continuar fazendo cortes, por exemplo, mais cautelosos de 0,25 no ano que vem. Isso também de alguma maneira já era esperado, né? Assim, a próxima reunião do Copom agora é só em fevereiro de 2020. Ele não teria por que perder graus de liberdade e anunciar agora o que ele vai fazer daqui a 2 meses, né? São bastante indicadores econômicos que vão ser divulgados até lá. A gente vai conhecer mais sobre o desenvolvimento da eleição americana, dessa crise geopolítica na América Latina, sobre esse caminho recente agora, essa tendência recente de desvalorização do real, tem a inflação no curto prazo que está pressionada, a atividade econômica que parece estar ganhando força. Então, assim, por que agora eu já vou dizer em dezembro o que eu penso em fazer em termos de política monetária em fevereiro? Então, ele se resguardou e não deu maiores sinalizações. Só que eu acho que vale o destaque que o Copom ele sempre indica as suas projeções de inflação segundo o seu modelo. Então, ele tem um modelo econométrico em que ele coloca projeções de variáveis como câmbio, juros, e o modelo roda e dá uma projeção de inflação. E aí o que chamou a atenção é que todas as casas, eles também rodam esses modelos, eles também tentam se antecipar o que o Copom vai escrever na ata. A gente aqui dentro também faz isso. E tanto os modelos de mercado quanto os nossos apontavam uma inflação mais alta em 2020 do que o Banco Central mostrou ontem. Então, o que eu quero dizer com isso é que, embora ele tenha deixado portas abertas em relação à decisão, literalmente, na medida que ele mostra que o modelo dele está com uma inflação mais baixa para o ano que vem do que o esperado, ele aí, de alguma maneira, sinaliza que existe espaço para uma queda cautelosa de, por exemplo, 25 pontos percentuais em fevereiro. Então, essa é a resposta que o mercado está tendo hoje à ata de ontem. Também ontem, vale destacar que a agência de classificação de risco Standard & Poor's alterou a perspectiva de rating do Brasil de estável para positiva. O que é isso, né? A gente sabe que a gente está 2 graus abaixo do grau de investimento, 2 notas, 2 degraus abaixo do grau de investimento, o Brasil. E antes, na maioria das vezes, antes de mudar uma nota de grau de investimento, as agências de classificação de risco mudam a perspectiva ou outlook, como a gente chama. E aí nosso outlook estava estável, ou seja, estou 2 graus abaixo do grau de investimento e a expectativa futura é que eu continue nesse nível. Na medida que a gente alterou essa expectativa para positiva, a expectativa futura é que tenha alguma melhora na nota para um grau só abaixo do grau de investimento, por exemplo. Então, segundo a agência de classificação de risco, 2 fatores contribuíram para essa decisão. O primeiro foi o avanço mais rápido das reformas fiscais, e aí não tem como, eles citaram a reforma da Previdência, e também a aceleração aí no ritmo do PIB, acima do esperado. Eles com certeza estão falando sobre o PIB do terceiro TRI, que, como a gente já falou aqui, de fato veio acima do esperado e surpreendeu bastante. Então, isso de alguma maneira dá aí uma projeção de um prazo mais curto para a gente ter uma mudança, uma melhora na nossa nota de rating. Na parte política, ontem a Câmara aprovou o projeto de saneamento por 276 votos favoráveis e 124
contrários. Ainda falta concluir alguns destaques. E o Senado vai votar apenas no ano que vem, né? Porque foi o plenário da Câmara que votou ontem. Só que de alguma maneira o projeto já vai encaminhado aí para começar a ser discutido, para voltar a ser discutido, melhor dizendo, em 2020. Agora aqui passando para a parte internacional, como eu falei, o Copom dos Estados Unidos, né, o FONC, também teve reunião de política monetária ontem. Eles mantiveram a taxa de juros no intervalo entre 1,5% a 1,75%. Nos Estados Unidos eles trabalham com essa faixa, né, de juros, e era altamente esperado essa decisão, e aí a expectativa ficava em relação mesmo a fala, o comunicado, os Estados Unidos, uma reunião sim, uma reunião não, a gente conhece quais são as projeções para alguns indicadores, por exemplo, PIB, inflação, taxa de juros e emprego, taxa de desemprego dos membros do comitê. E aí foi importante ficar de olho nesses números, porque, por exemplo, eles indicaram que a grande maioria dos membros do FONC espera uma manutenção da taxa de juros durante todo o ano que vem. Então, assim, eles promoveram 3 quedas de 25 bips nas últimas 3 reuniões, pararam nessa reunião e eles imaginam que a taxa permaneça nesse nível, parada, durante todo o ano que vem. Isso é bastante importante porque quer dizer que eles não veem aí no prazo do próximo ano nenhum aumento na taxa de juros. Alguns membros veem aumento, claro, mas a grande maioria deles está conciso na manutenção da taxa. E agora de manhã, também sobre política monetária, o Banco Central Europeu também teve reunião de política monetária. O destaque é porque a primeira reunião tendo a Christine Lagarde à frente do BCE, como é chamado Banco Central Europeu, substituindo o Mario Draghi. E assim, embora ela não tenha anunciado nenhuma mudança de taxa de juros, que era esperado, e nenhuma mudança de comunicado, aí sim poderia vir uma mudança até para inaugurar um novo estilo, o que importa a gente saber é que foi mantido ali aquele termo que diz que a taxa de juros e as compras de títulos vão ser feitas por quanto tempo for necessário. Então, esse termo dá bastante tranquilidade de que, assim, no curto prazo ou no médio prazo, né, até onde a vista alcança, a gente não vê nenhuma alteração de política monetária. Então, isso para países emergentes, embora Banco Central Europeu e Banco Norte-Americano não estejam de fato caindo juros, eles vão manter a taxa de juros nos níveis baixos que eles já têm hoje em dia, né? Isso para para os países emergentes como o Brasil é extremamente relevante e importante. Então hoje a gente está vendo aqui o nosso mercado financeiro com o real se valorizando. Muito disso tem, na verdade, a ver com esse outlook positivo, né, dado pela S&P, com essa possível melhora de rating. A curva de juros, como esperado, essa parte curta, ela tá com queda de juros, assim, imaginando que de fato existe probabilidade de uma nova queda adicional em fevereiro. A parte média da curva também fecha a taxa, a parte longa um pouquinho mais inclinada, o que é natural, né? Porque se a gente imagina que vai fazer um corte de juros um pouco maior no curto prazo, no longo prazo vai ter que ter alguma devolução. E a Bolsa de Valores aqui em valorização também, refletindo aí esse otimismo com o saneamento. Então, assim, a gente vê que é um dia bastante positivo para ativos domésticos, com praticamente real, câmbio, juros e bolsa tendo valorização no dia. Por hoje é só, eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau.